De volta para uma conversa de peso com o secretário Roque Verlang. E aí a chegada em Camaçari, nessa tua construção, um convite para tu ir para a Bahia, num grande polo, um momento de muita pujança da cidade e vivendo uma explosão, né? Como é que foi essa chegada lá? Eu fui, quando nós terminou o nosso governo em Porto Alegre no final de 2004, e aí eu fui convidado, né, naquele momento para... Eu tinha um convite para ir para Brasília e apareceu esse convite para ir para Camaçari, né? Foi até uma coisa meio assim, sem muito preparo, né? Sem muita... foi meio espontânea a situação que se gerou, porque foi uma pessoa que ia trabalhar lá, foi orientada pelo secretário que assumia a fazenda lá, para ver se encontrava alguém em Porto Alegre com um perfil nessa área tributária, enfim. Pela experiência toda de Porto Alegre, Isso. 16 anos. E aí, aí me chegou no final do governo, né? Eu estava até aqui de trabalho, porque nós estávamos entregando uma gestão depois de 16 anos na Secretaria da Fazenda, isso não é pouco, né? Eu era secretário adjunto e lá a gente chamava, né, o nome secretário adjunto e diretor-geral da Secretaria. Então, quem tocava mesmo a máquina mesmo, era o diretor-geral. O secretário, uma cidade grande, ele tem muito mais tempo para fazer política, para, né, cuidar dessa coisa que não é pequeno também, porque tem uma série de discussões importantes, né, que geram alterações de matriz tributária, de uma série de coisas de legislação, discutir com os setores, né, coisas desse tipo. Então eu tinha uma absorção importante e disse, olha, vamos combinar que eu agora não tenho nem condição de pensar nisso, mas daqui uns dias tu me liga. Tá na praia e tal, daí me ligou e tal. Aí acabei indo para lá e gostei do projeto, achei interessante, uma prefeitura nossa, né, que nós estávamos assumindo depois de muitos anos que o Antônio Carlos Magalhães dominava aquela região, né? E então esse desafio também me despertou porque eu achei que era uma oportunidade de poder trocar, né, com uma outra cultura uma experiência. E foi muito interessante, né? Passou um tempo, eu fui daí, ascendi para ser secretário, o prefeito juntou duas áreas, tinha duas secretarias, uma que era gestão e orçamento e a outra que era planejamento urbano e meio ambiente. Ele juntou as duas e eu assumi. Fez uma super secretaria para ti. Isso, e aí eu comecei... Né, parece pegadinha. Nós aprovamos o plano diretor, o primeiro plano diretor da história de Camaçari. Nós aprovamos depois um plano de polícia administrativa. Nós aprovamos depois também um plano de arborização para a cidade. Nós tivemos uma discussão muito grande, porque Camaçari é uma cidade que tem 42 quilômetros de orla, tem o maior aquífero do Nordeste, né, embaixo do polo petroquímico. Que absurdo isso. Então tem o polo petroquímico, que é uma bomba ambiental. Tu tem o aquífero, que é outra questão. Tu tem 42 quilômetros de praia, que também é outro, né, ponto de tensionamento, né, do desenvolvimento imobiliário, com essa questão ambiental, enfim. E ainda tinha uma série de rios e lagos, né, compõe aquela bacia. Então, realmente uma pegadinha, secretário. Foi um desafio muito grande, né? Eu acho que aprendi muito, porque eu saí um pouco da minha área, que era uma área mais financeira, e pude também dialogar depois, né, com essas áreas que são muito importantes também, porque tem essa ideia de pensar o geral, né? Tu discutir um plano diretor participativo é um negócio fantástico, né? Tu poder... e aí tu chega numa experiência diferente, né? E poder estar conversando com as pessoas diretamente, discutindo questões importantes. Por exemplo, Camaçari é uma cidade que 2/3 da população vivia, né, provavelmente ainda uma boa parte dela vive, em áreas de ocupação irregular, né, porque eram 3 fazendas que foram ocupadas, depois que o polo petroquímico foi construído, teve uma demanda absurda de pessoas que foram para lá, a maioria delas nem tinha condições de ser absorvidas pelo polo, que é uma mão de obra muito qualificada, né, mas foram compondo aquela situação ali e gerou uma cidade assim então muito desigual, né, com muita pobreza, e que ao mesmo tempo tinha uma riqueza, né, um orçamento grande, mas as pessoas precisavam muito do Estado, né, do caso da prefeitura.
O Quad, com salários ótimos e a maior parte da população que não enxergava nada dessa riqueza. É, um pouco isso, né? Um pouco como acontece na maioria dos polos petroquímicos que a gente conhece. Perfeito. Então, bom, aí foi um desafio importante que eu consegui compor, né, além das coisas que eu já tinha de acúmulo, toda essa parte da discussão ambiental, que eu também me envolvia muito com o Ministério Público, né, para sanar uma série de coisas históricas que tinham que ser resolvidas, e eu acho que assim valeu bastante essa experiência, né? Não me arrependo em nada, muito pelo contrário, eu acho que foi dos momentos assim, mais gratificantes que eu tive também. E aí o convite para vir a Novo Hamburgo? Aí já conhecia o Tarcísio, com certeza? Eu conhecia, assim, do partido, mas eu não tinha nenhuma relação de conhecer ele intimamente, né? Então, talvez eu até conhecesse mais ele, que era um deputado do partido importante, do que eu, né, que não tinha essa estatura, assim, dentro do partido. Mas aí a gente fez uma conversa na época, né, de uns 15 minutos, né, e ele foi por intermédio até uma pessoa, um amigo nosso, Odir, né, que era secretário de Estado agora, que intermediou essa conversa, né, e foi interessante porque logo, né, a gente viu que a gente podia fazer né, que poderia ajudá-lo, e ele também achou que eu poderia servir, né, a fazer um trabalho legal aqui em Novo Hamburgo, e eu acho que isso aconteceu. E aí tu passou por várias áreas nessas duas administrações, tanto do Tarcísio quanto do Lauermann. Estás aí até hoje como secretário da Fazenda do município, o homem que tem a chave do cofre. É Sim. isso? Um pouco mais do que isso, mas é isso também, né? Como é que é montar um orçamento como na cidade de Novo Hamburgo? Quanto por cento um prefeito, um secretário podem realmente dispor dele? Na verdade, um orçamento, né, ele é muito mais a gente ver, discutir o que já existe para manter ele em boas condições, né, de conservação da cidade, todos os serviços, né, que a cidade precisa para se manter, né, absorvem a maior parte do orçamento. Por que eu falo isso? E aí eu gosto de falar isso, que muitas vezes a gente ouve falar por aí, não, vamos fazer um dia sem impostos, né? Uhum. Mas eu sempre proponho, o dia sem impostos para mim é o dia sem serviço público. E esse dia seria um dia de caos. Por quê? Porque é o dia que não tem escola funcionando, é o dia que não tem limpeza urbana, que os lixos se acumulam nas ruas, que é o dia onde, se a pessoa ficar doente, ela vai morrer, porque não vai ter... Nunca tinha pensado sobre essa ótica, secretário. Né? É o dia onde o trânsito é caótico, não vai ter ninguém se por acaso acontecer... Provavelmente não teremos estradas também sobre essa ótica. Por quê? Porque exatamente as pessoas esquecem, né, que, por exemplo, uma cidade como Novo Hamburgo tem que prover no mínimo uns 40 milhões por ano para manter a cidade limpa, com coleta de lixo, com limpeza urbana, com capina, com limpeza de meio fio, né? E isso é uma vez e meio que se arrecada em IPTU, por exemplo, só esse item. Então, essas coisas que eu acho que a gente pode e deve cada vez trabalhar mais para que as pessoas possam acessar essas informações, né, para elas também ter a compreensão global, porque senão parece que é só querer fazer mais para cá e mais para lá, mas não, na verdade a primeira coisa por exemplo, quanto é que custa um aluno numa escola pública? Um aluno numa escola pública custa mais de R$1.000 no município, né? Então, às vezes as pessoas têm 3, 4 filhos na escola e dizem que não retorna nada do que elas pagam de impostos. Muitas vezes ali o dinheiro. Muitas vezes não pagam nem próximo, né? Porque pagar 3, 4 mil por mês de impostos não é todo mundo que paga, né? Mas às vezes a pessoa está tendo esse retorno, né? Assim como a iluminação pública, né? Às vezes é polêmico essa questão da gente ter que reajustar a questão de contribuição de iluminação pública, mas se a gente está falando o quê? Bom, aumentou a iluminação pública, nós estamos necessariamente, até por uma obrigação legal, está repassando isso para que aquilo que as pessoas andam nas ruas e as ruas são iluminadas, né, elas têm um custo para manter isso funcionando, né? Que é uma questão de segurança pública, inclusive. Também é uma questão de segurança pública importante, né? Como é que tu fica no meio de um fogo cruzado cada vez que alguém questiona que uma cidade rica como Novo Hamburgo tem tantos problemas? Olha,
E aí eu não vou citar nenhum problema especial, cada um Não, tem não, o a seu gente dodói, sabe, né? Não, com certeza. É um cobertor curto que não tem fim. Isso sempre vai ser, né? Porque, primeiro que as pessoas têm uma expectativa de resolver o seu problema primeiro do que os outros, né? Só que todo mundo pensando assim ao mesmo tempo, né? Eu teria que ter uma situação financeira, vamos dizer assim, completamente fora de uma realidade de uma prefeitura, pelo menos uma prefeitura num país como o Brasil, né? Onde a gente sabe que as obrigações são no município na maior medida, mas os recursos disponíveis, nem todos, né? A maioria não estão disponíveis imediatamente para o gestor municipal. Então, mas isso é a natureza, inclusive, da política, né? Que é justamente a gente construir processos de priorização, né? Sobretudo tendo a leitura do que a cidade pode entender como prioridade num momento ou no outro. Para isso que serve todo o debate político numa campanha eleitoral, para isso que serve um processo de debate nas conferências setoriais que a gente faz, da educação, da saúde, né, do meio ambiente, etc. Para isso serve o orçamento participativo, né, para a gente poder fazer um debate sobre isso. Enfim, então é complexo, né, mas o importante é a gente sempre trabalhar com a perspectiva de que a gente tem que trabalhar no limite das nossas possibilidades, né, sem ultrapassá-lo, porque quando a gente chega numa situação em que o município perde a sua capacidade de pagar os servidores em dia, de pagar os fornecedores em dia, aí nós entramos na situação em que o gestor fica refém do prestador de serviço, porque ele não está cumprindo com a sua parte. É o caos. Né? E também os servidores, de alguma maneira, perdem a sua capacidade também de estar motivados para fazer o que tem que ser feito. Está me falando isso agora, a gente está gravando esse programa no dia de hoje, 8 de maio, sexta-feira, onde tu abriu um espaço nos teus dias que têm sido extremamente atribulados por conta de toda uma negociação salarial com os servidores municipais. Está me dizendo isso exatamente para justificar a forma como o governo propôs essa reposição salarial? Não, eu estou falando isso como um princípio, né? Porque eu acho que isso tem que ser o princípio norteador de qualquer gestão. Não só porque existe uma lei que nos coloca essa obrigação, que é a responsabilidade fiscal, né, a Lei 101, mas porque se não obedecido esse princípio, isso em qualquer tempo, né, pode ser nesse ano ou em qualquer ano, vai acontecer uma situação de desequilíbrio que nós vemos aqui, não é muito longe, a gente vê em cidades importantes, essa situação que isso desdobra, né? E isso gera sim daí uma descrença, né, do contribuinte ou do cidadão, melhor dizendo, em relação à capacidade do Estado de dar uma resposta, e isso inviabiliza, inclusive, a continuidade das coisas como elas têm que andar. Então, esse é um princípio que deve nortear, né, uma gestão, eu penso assim, não abrindo mão, evidentemente, da luta que nós temos que fazer para buscar mais recursos, e isso nós temos feito, né, em todos esses anos. O município de Novo Hamburgo se constituiu no município que mais buscou recursos federais para ampliar o seu serviço na área da educação, da saúde, né, do saneamento, da habitação, né, da assistência social, enfim, uma série de ações que, junto com esses princípios, nos possibilitam fazer mais, né, com a escassez de recursos que nós temos e tentar dar para o cidadão uma qualidade de vida, né, cada vez melhor. Como é que tu fica enquanto técnico e político e dividido e hoje numa função extremamente importante? Como é que fica a família? Como é que fica a vida pessoal? Como é que se equilibra isso tudo? Como é que tu consegue destacar um tempo para fazer todas as coisas ou que te dão prazer ou que são necessárias para o outro lado? Nos últimos dias eu imagino que seja respirando 24 horas. Muito pouco, né? A gente tem, em alguns momentos, né, a gente tem muito pouco tempo para a família, né? Mas a gente sempre, eu acho que é necessário que a gente tenha, dentro dessas possibilidades, né, sempre que achar um tempinho para uma atividade física, por exemplo, né? Eu sempre gostei de jogar um futebol. Fiquei envergonhado agora. Né? Eu já joguei, um tempo atrás jogava futebol da meia-noite a 1, que era o horário que dava, né? Mas, enfim, mas eu acho que mesmo sendo meia-noite a 1 é melhor do que a gente não poder ter um espaço de
né, não só do ponto de vista físico, no sentido de mecânico, né, mas também porque é um espaço de tu poder sair um pouco desse universo de pressão, né, esse universo de ter que estar sempre tomando posições, né, que nem sempre são... Que esse é outro lado que a gente não lembra, né? Principalmente na hora de cobrar, a gente não lembra que tem um ser humano do outro lado ali. Exatamente, e isso é importante, né? Eu não abro mão disso. Eu acho que a questão também no fim de semana, da gente tirar um tempinho para a família, de poder abraçar os filhos, né? De dizer que a gente ama eles, que a gente perguntar como é que está indo a escola, essas coisas são importantes, né? Isso não pode ser abrido mão sob pena da gente perder a capacidade de também poder continuar dando bastante nessa vida que a gente leva, né? Muito bom. Secretário, grande prazer falar com... O orçamento de Novo Hamburgo está em quanto hoje? Qual é a previsão orçamentária desse ano? O orçamento total ele chega próximo a 1 bilhão, né? 980 milhões, se não me falha melhor. Mas, assim, vamos chegar numa arrecadação dessa monta? Não, geralmente não, porque assim, ó, o orçamento ele tem, né? Ele inclui também, necessariamente, primeiro que ele inclui todas as autarquias, a Comusa, o IPAZEM, né, a própria prefeitura, e segundo, ele necessariamente tem que inclui, por exemplo, essas obras, né, com financiamento federal e tal, que tem grande volume de recursos, BID, etc. Nós temos que incluir as dotações todas e nem sempre a execução no exercício vai se dar exatamente na mesma proporção. Então acaba que a arrecadação efetiva, né, ela é menor. Mas o que é importante é que as receitas correntes, como a gente chama, né, que são essas que nós podemos de alguma maneira movimentar, ainda que com as limitações constitucional da educação, saúde, etc. Essas sim, né, são importantes porque a gente pode e trabalha, né, para que a gente possa ter disponibilidade para manter todos os serviços previstos e ainda, né, propor todo ano essa discussão que a gente faz com o orçamento participativo. Para novos investimentos. Para novos investimentos. Vou te convidar em outro momento só para a gente falar de orçamento público e desse bicho de 7 cabeças que para nós é isso. Não é difícil gerenciar as nossas despesas em casa. Eu não quero nem imaginar exatamente como seja fazer o teu papel. Grande prazer. Muito obrigado pela tua atenção, principalmente por abrir um espaço nesse momento que é tão importante para vocês. Eu que agradeço. Obrigado. Hoje, numa conversa de peso com o secretário municipal da Fazenda, Roque Verlang. Continue agora com a programação da nossa Vale TV e da Rede Comunidade de Televisão.